Pais queridos, hoje é o dia 63 do nosso Devocional do Discípulo e hoje nossa meditação vai se encontrar em Provérbios 11, verso 25, que vai dizer assim: A alma generosa prosperará, o que regar também será regado. Aqui em Provérbios é muito interessante, nós estarmos voltando ao nosso mês passado, quando nós estamos falando sobre a sabedoria. Nós ficamos praticamente o mês inteiro em Provérbios e agora em outubro nós estamos falando sobre o servir, sobre o ser generoso, e ver Salomão ensinar sobre generosidade, óbvio, ele era uma pessoa muito abastada, mas isso é muito bom porque nós vemos o caráter de Salomão. Salomão entendia que tudo aquilo que ele tinha era de Deus. Tudo o que estava em suas mãos, Deus confiou a ele por um período de tempo para ele cuidar. Tanto que a sua principal preocupação ao assumir o trono foi como ele deveria cuidar do povo de Deus. Salomão, óbvio, ele sabia que seu pai, rei Davi, ele já era muito rico, mas Salomão ele se preocupou com o povo. Ele sabia que a função principal dele ali era gerir Israel. Não as riquezas, as posses, as fronteiras, óbvio, tudo isso era importante e eram funções do rei. Mas ele devia tomar conta do povo. E tomar conta do povo cabia a ele ser justo, ser honrado, ser sábio e ter realmente sabedoria de Deus para estar direcionando aquele povo naquilo que era a vontade do Senhor. E Salomão vai falar sobre a generosidade e sobre as coisas que Deus abomina. No capítulo 11 de Provérbios, ele já inicia falando que Deus abomina balanças enganosas. E aí ele vai começar a falar sobre o ímpio, sobre as coisas que são feitas escondidas, sobre as coisas que são feitas para prejudicar os outros e como Deus detesta todas essas coisas. O capítulo 11 todo ele vai estar falando sobre essa visão de como sermos justos e como Deus quer que nós venhamos estar agindo e o que o mundo faz que Deus abomina. Vamos estar lendo a partir do 24 para a gente entender um pouco do contexto do que Salomão está dizendo aqui. Um homem dá liberalmente e enriquece, outro retém mais do que é justo e empobrece. Aqui ele está falando de pessoas enganosas, pessoas que realmente dão aquilo que é merecedor ao outro. Aqui no caso de um patrão pagando bem ao seu funcionário. E um patrão que paga bem ao seu funcionário, ele tende a realmente ter um negócio muito bem sucedido, porque os seus funcionários trabalharam muito bem, gostarão de trabalhar lá e eles vão executar o seu trabalho cada vez com mais afinco. E isso vai gerar prosperidade para o próprio negócio do patrão, vai gerar uma boa fama, vai aumentar a clientela. É um ciclo, é um investimento no seu próprio negócio. Mas o outro que retém mais do que é justo, empobrece. Aqui é a nossa ganância, é a soberba, é a nossa mesquinharia. Eu falo assim, não, eu quero tudo, o máximo é para mim, eu vou dar só o mínimo para as pessoas. Isso vai gerar empobrecimento. E aí vem o 25, a alma generosa prosperará, o que regar também será regado. E aqui nós vemos, o que nós estávamos falando ontem, de sermos recíprocos. Aquilo que nós queremos, nós devemos fazer. O que regar também será regado. E aí vem o 26. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que se dispõe a vendê-lo. Aqui nós podemos ver uma análise muito sobre políticos, sobre pessoas que estão em cargos de influência sobre a sociedade. Ainda Salomão sendo o rei, ele possuía governadores, ele possuía pessoas que tomavam conta de distritos dentro de Israel, que eram separados, e essas pessoas deviam se reportar a Salomão. E é muito interessante isso porque ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa. O trigo,
na Bíblia, né, e em Israel, ele representa a fonte básica de fazer o pão, ou seja, alimento, a essência básica para a sobrevivência de todo ser vivo. E aqui ele está falando que quando o trigo, né, que quando o sustento, quando o alimento ele é retido, as pessoas vão começar a se enfurecer contra esses líderes, né, que estão tratando com mão de ferro, que estão fazendo somente para a sua glória, para o seu bem, mas estão pesando e dificultando a vida da população. Então a população, né, ao que retém o trigo, o povo, a população vai amaldiçoar esses líderes, vão começar a se levantar, vão começar a querer se rebelar, porque o povo quer liberdade, o povo quer poder caminhar com a sua vida de uma forma livre. E aí vem o 27. O que busca o bem encontra favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Ou seja, se a pessoa procura fazer o mal, é certeza de que o mal vai encontrar essa pessoa. Seja no tempo em que nós imaginamos ou com a decorrência do que vai acontecer a partir daquela ali, né? A partir dele ter buscado mal para outra pessoa, é certeza, o mal virá sobre aquela pessoa. 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. É interessante ele colocar essa analogia de que os justos vão reverdecer, né? Porque ele coloca a situação das estações. É normal na nossa vida nós termos o verão da vida que nós amamos, nós termos o outono em que as folhas começam a cair, mas é uma fase que nascem, né, muitos frutos, mas aí vem o inverno da vida, né? E ninguém gosta de passar pelo inverno, mas nós temos que ter força. E próprio Salomão, durante o livro de Provérbios, né, vai estar falando sobre as formigas, né, de que nas fases boas de nossas vidas nós temos que ser sábios para estar gerando recurso para estarmos passando pelo inverno. Porque durante o inverno nós temos que ter estabilidade, e principalmente estabilidade mental e espiritual para estarmos passando pelas nossas dificuldades. A palavra vai estar dizendo, né? Ai daquele que fraqueja no dia mau. Porque a nossa fé ela tem que estar fortalecida para enfrentarmos as dificuldades que Deus permite que venham sobre nós. Porque se a nossa fé está enfraquecida no dia mau, então nós provamos que nós não estamos aprovados. E nós vamos ter que passar mais uma vez. E aí nós voltamos, né, para o caso do processo do oleiro. O vaso quebra e o oleiro tem que juntar os cacos, modelar novamente e lançar ao fogo novamente. Aqui o fogo, né, ironicamente, nós podemos fazer ao caso do inverno da vida, que é o momento da dificuldade. É o momento em que nós nos preparamos, em que nós devemos, né, estar preparados para ser aprovado. E aí sim, ao final do inverno, virá a primavera novamente. E aí por isso que ele fala, né, os justos reverdecerão como a folhagem. Nós podemos passar por altos e baixos, por momentos de dificuldade, mas o Senhor, Ele é fiel com aqueles que são justos. 29. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do entendido de coração. O que perturba a sua casa, aquele que gera discórdia e tristeza e lástima para a sua família. Não tem como. Quem gera vergonha para casa, quem gera perturbação, quem só gera problemas para a família, essa pessoa, ela vai passar por uma correção muito grande por Deus. Porque ao invés dela estar ajudando os seus, e a palavra é muito bem clara, né? Ai daquele que não auxilia os seus, e ao pior, ela está gerando somente problemas para os seus. O que perturba a sua casa herdará o vento. O que é o vento? É nada. O que tem de herança para essa pessoa? Nada. Porque essa pessoa ela só gera desperdício de tempo, de aconselhamentos, de riquezas. Ela vai destruir tudo com suas próprias mãos. É realmente as pessoas que geram perturbação dentro da casa, infelizmente, né? Todas as famílias nós olhamos,
tem pessoas que estão ali realmente para estar somando e tem pessoas que estão ali simplesmente para perder o tempo. E com isso, o que será a herança dessa pessoa? O vento, porque ela destrói tudo. Ela não tem foco, o foco dela não é Deus. Enquanto essas pessoas não forem corrigidas por Deus, elas simplesmente são destruidores da sua própria casa. E aí a gente chega no 30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. Olha o contraponto que Salomão coloca logo após. Aquele que perturba sua casa é um destruidor, mas o justo, ele terá frutos, e assim o seu fruto será como o da árvore da vida. Olha a representação que Salomão coloca. E ele coloca logo em seguida, E o que ganha almas, sábio é. A sabedoria, E aí nós falamos novamente sobre a sabedoria de Deus. O que mais importa para Deus são vidas, são almas. Se o nosso propósito não corrobora para os propósitos de Deus, se a nossa vida não está frutificando para Deus, de que serve a nossa vida? Por isso que o galho que não frutifica, ele é arrancado e jogado ao fogo, porque ele não serve para nada. Ele está ali sugando a vida da videira e não está fazendo nada para o reino. Por isso que esses galhos são lançados ao fogo, porque eles estão simplesmente ali como predatórios à videira. Eles simplesmente sugam e não dão fruto nenhum. É a videira cheia de folhas e não tinha figo nenhum. Jesus amaldiçoou a figueira. O que importa para Deus é dar frutos, o que importa para Deus, o que ganha almas, sábio é isso que importa para Deus. E o 31, se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Meus irmãos, que verdadeiramente a nossa vida possa ser uma vida de retidão com o Senhor, uma vida que busca a Deus acima de todas as coisas, que nós possamos entender de que nós somos mordomos nessa terra. Tudo que nós temos é do Senhor e nós temos que cuidar e zelar de todas essas coisas com muita sabedoria, com muito apreço, sabendo de que é tudo de Deus. Nós temos que ser sábios para tomar conta das coisas de Deus. Tudo que Deus nos confiou. Casa, finanças, todas as posses que nós temos, sejam elas abundantes, sejam elas a prosperidade, que é a nossa ausência de necessidade, a nossa saúde, a nossa vida, a nossa mente, o nosso corpo, todas as coisas, nós temos que tomar conta de tudo. Aos que têm filhos, tudo isso Deus vai cobrar de nós. Deus nos tornou hábeis para estarmos tomando conta de tudo aquilo que é dele, e ele nos deu frações daquilo que é dele. Assim como o Senhor que saiu não falou quando ele voltar e deu talentos para cada um. Ele confiou um pouco de suas riquezas àqueles que eram seus servos. E os que multiplicaram as suas riquezas, ou seja, aqueles que frutificaram, Deus honrou quando ele voltou. Mas e o que enterrou o seu talento? O que não fez nada, o que era destruidor da casa, o que não fazia nada para proveito do reino, Deus mandou para os atormentadores. A gente sabe muito bem o que isso quer dizer. No final, Deus vai separar o joio do trigo. No final, Deus vai separar os bodes das ovelhas. No final, Deus vai separar os santos, a sua noiva, a sua igreja, daqueles que não tinham compromisso com ele. Infelizmente, muitas pessoas vão ser julgadas como ímpios, ainda com uma Bíblia debaixo do braço. Ir à igreja não nos torna salvos. Ser a igreja nos torna salvos. Não por mérito nosso, é porque a igreja é o próprio corpo de Cristo. Estar em Cristo nos mantém salvos. Mas estar em Cristo condiz com obedecer a sua lei. E nós falamos da lei da graça ontem. Que verdadeiramente a nossa vida possa ser tomada como justos diante de Deus. Porque é Ele que nos justifica. Mas que nós venhamos estar, assim como nós falamos sempre, sendo coparticipantes
da obra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Toda honra e toda glória seja entregue a Ti. Seja conosco, Pai, e que verdadeiramente o nosso coração possa estar sendo quebrantado por Ti. Que a nossa vida venha estar frutificando para a honra e para a glória do nome do Senhor. E que nós possamos estar honrando o Senhor com tudo aquilo que o Senhor confiou a nós, tratando todas essas coisas de uma forma agradável. Seja conosco, Pai. Nos dê sabedoria, nos capacita, porque nós precisamos, Senhor, ser sábios para enfrentar o dia mau e principalmente para sermos sábios e ganharmos vidas para Ti. Que a nossa vida frutifique, Pai. Que o Senhor venha estar abundando a nossa existência e que nós possamos chegar diante de Ti com multidões, com as nossas mãos cheias de frutos para Te entregar. Seja conosco. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um dia abençoado. E lembrem-se, sejam em todos os lugares que vocês forem discípulos de Cristo. Deus abençoe vocês.